já colocou aqui, né, no Data Show, né? Glória a Deus. Diz aqui o verso de número 5 do capítulo 4 de Tiago, né? Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura? 2 pontos. O que diz a Escritura? 2 pontos. Agora ele vai citar o que diz as Escrituras. Olha lá. O Espírito com E maiúsculo, é o Espírito Santo de Deus. Porque há 3 tipos de espírito na Bíblia, né? Espírito de Deus, espírito do homem e espírito maligno. Quando é assim, ó, espírito com E maiúsculo e dentro desse contexto, a gente sabe que é o Espírito Santo, que em nós habita. Ou seja, ele mora dentro de você, crente. Olha que responsabilidade, olha que coisa séria. Ó, tem ciúmes. Vamos, assim, colocar numa linguagem mais atualizada, porque ciúme, para nós brasileiros, da língua portuguesa, no mundo ocidental, a gente já leva para o lado erótico, para o lado romântico, né? Porque na nossa língua, amor é amor e ponto final, né? Mas, na língua original do Novo Testamento, existem vários vocábulos para a expressão do amor. Porque existem várias maneiras de você expressar o amor em vários contextos. Por exemplo, amor filia. É aquele amor entre pessoas, seres humanos. Amor storge. É aquele amor entre parentes mais próximos. Né? Amor eros. É o amor entre um homem e uma mulher. É o amor romântico. Agora, amor ágape é o amor perfeito que vem do Pai das Luzes, do Criador, do Todo-Poderoso. É o amor que não requer nada em troca. É o amor que doa. Então, este ciúme aqui é zelo, é amor. Ele te ama, ele te salvou. Então, ele não quer que você se misture com outras coisas. Porque ele tem zelo daquele que ele transformou, daquele que ele já salvou. Amém? E o relativismo moral, o que ele fala? Ele fala que tudo é normal, não precisa ficar preocupado com nada. Mas a palavra de Deus vai refutar isso. Teoricamente, o relativismo moral, ele é uma corrente de pensamento humanista que nega a existência de normas, de verdades e preceitos absolutos vindos da parte de Deus. Então, o relativismo diz assim: não precisa de regras, não precisa de direção, não precisa de normas. Tudo eu posso fazer. Mas Paulo, inspirado por Deus, ele diz assim, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Claro que você tem livre-arbítrio, mas será que você pode? Será que eu posso? Existem normas, existem regras, né? Uma nação, ela tem a sua carta magna, que é a sua legislação. E se você passar daquilo, você está infringindo a lei. Aí você está sob pena de ser preso, sei lá, de receber a sanção judicial, enfim, né? Da mesma forma, do lado espiritual, nós temos um reino. Estamos num reino. E se há um reino, há um rei. Se há um rei, existem leis. Se existem leis, existem normas. E somos cidadãos dos céus. E o Espírito Santo escreveu na tábua dos nossos corações essa lei, através do seu amor. E nós obedecemos, não por imposição, mas por amor. Amém? Então vamos lá. Primeira coisa, o relativismo ele se baseia em 2 fundamentos. Primeiro fundamento materialista. Tudo surgiu por acaso. Se tudo surgiu por acaso, então o que eles fazem? Eles eliminam Deus do cenário da existência humana e as pessoas podem fazer tudo pelo seu bel prazer. Então, é o primeiro fundamento materialista. Tá? Refutação, João capítulo 1, verso 1 até o verso 3, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, Deus existe, Deus é o Criador, Deus está no cenário, Deus comanda tudo, Ele é soberano e nós devemos obediência a Ele, sim.
Se estamos aqui vivos, é porque o Senhor nos deu existência. Se você está com saúde aí, é porque Deus te sustentou. Se você está hoje aqui, é que o Espírito Santo te trouxe neste lugar para te abençoar. Mas eles querem tirar Deus de cena. Fundamento existencialista. Segundo fundamento. Primeiro é materialista. O segundo é existencialista. A existência humana é constituída pelas escolhas que as pessoas fazem. Então eles dizem, eu posso escolher e eu defino o meu destino. Será? A vida da igreja está na mão do Senhor. É Deus que já predeterminou a nossa vitória lá na cruz do Calvário. Se nós vencemos, é porque Ele venceu primeiro. Se nós estamos de pé, é por Ele conquistou na cruz do Calvário. Então eles dizem, não, eu estou aqui porque eu conquistei. Eu estou aqui porque eu escolhi. Eu faço isso, eu faço aquilo. Aí a Bíblia diz, louco, se te pedires a tua alma, hoje, o que tens preparado, para que será? Então a nossa vida não está no existencialismo. A nossa vida está baseada no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós não andamos por vista, diz a Bíblia, mas andamos por fé. A Bíblia diz, o justo viverá pela... E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, existencialismo, sai daqui, Satanás, porque nós estamos olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quantos crê nessa verdade cristalina da Bíblia? Então, dois fundamentos. Fundamento materialista, não tem Deus. Já provamos que tem Deus. Segundo fundamento, existencialista. Posso fazer o que eu quero. Mentira. Romanos capítulo 1, verso 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Hebreus capítulo 11, verso 6, aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tem que crer, irmão, principalmente nos dias difíceis que estamos vivendo, posto de monta e tantas coisas, músicas profanas, modas, costumes, relativismo moral, mas esta igreja está guardada pelo sangue da cruz do Cordeiro. Glória a Deus. Quais as consequências, então, se uma pessoa se desbandar para este caminho do relativismo moral? Primeiro, destrói os valores espirituais. Deus é o produto da mente humana. Crer em Deus é uma opção pessoal. Criaram essa coisa de Deus. Olha aí, começa aí, né? Quando a pessoa começa a não entender os mistérios de Deus e a criticar a palavra, os crentes e as coisas espirituais, pode saber, essa pessoa já começou a perder os valores espirituais, já não enxerga mais, já não entende mais, perdeu o rumo, perdeu o fio da meada, perdeu a sensibilidade. E nós que servimos a Deus, não podemos perder a sensibilidade das coisas espirituais. Paulo, ele fala sobre mentes cauterizadas. O que é uma mente cauterizada? Cauterizar é calejar. Calejar é não ser mais sensível, não sentir mais nada. Eu costumo fazer uma ilustração com as pessoas que trabalham na roça. Quem já trabalhou na roça aqui? Sabe aquela pessoa que trabalha na roça, que usa a enxada desde pequenininho? No começo, a pele da mão está fininha. Você pega a madeira ali, você trabalha 1, 2, 3 horas, estoura as bolhas e fica ardendo, fica doendo, né? E sente uma dor terrível. Aí no primeiro dia, no segundo dia, uma semana, um mês, aí vai passando o tempo, aquelas bolhas vão estourando e a pele vai engrossando. Não é assim, Arnaud? O Arnaud até sorriu ali, ó, do Ceará, da roça, trabalhou muito na lavoura, ele sabe o que ele está falando ali, ó, tá vendo? Então o que acontece? Vai chegar um momento que ele vai pegar aquela enxada, vai jogar daqui, vai jogar de lá, ele não vai sentir nada. Por quê? A pele da mão está cauterizada. Tem gente que fica cauterizada, por quê? Perdeu os valores espirituais. A glória está descendo, ele não sente nada. Jesus está falando, ele não viu nada. O Espírito Santo está se movendo, não sei de nada. Deus está bradando, não foi Deus.
Tudo ele critica e só vê coisa errada. Mas aquele que é sensível, aleluia, ele consegue ver a presença do Espírito Santo aqui nesse lugar. Ele olha para o irmão e vê a presença do Espírito Santo, ele se alegra, aleluia. Ele escuta o seu coração louvar, ele sente o mover do Espírito dentro da alma dele. Está sensível, aleluia. Não perdeu os valores espirituais. Segunda coisa, destrói os valores morais. Porque se destrói o valor espiritual, que é a base de tudo, que é o sustentáculo de tudo, então ele começa a perder também os valores morais, né? Valores morais dependem das circunstâncias, dizem eles, do momento e da sociedade. Então depende da circunstância, depende do momento e depende da sociedade. Não, senhor. Aquilo que é pecado no Brasil, é pecado na África, é pecado na Europa, é pecado lá na Oceania, na América do Norte e na América Central. Pecado é pecado. E não tem pecadinho nem pecadão. É pecado e ponto final. Mas eles dizem, não, aqui não é pecado. Aqui eu estou no meio dos meus parentes, dos meus amigos. Aleluia. Eu também tenho parentes. Tenho sobrinhas no Facebook que são lindas, princesas, que postam lá até de biquíni. Tá? E eu trato elas com educação, mas não significa que eu apoio aquilo ali, porque elas sabem, e se elas perguntam para mim, eu falo para elas, está errado, porque aquilo que é pecado aqui, é pecado lá fora e aqui dentro. Então eles querem relativizar a coisa, e falar não, depende do momento. Agora estamos na época, por exemplo, do posto de monta. Então agora é posto de monta, tem até uma banda gospel, né? Querido, gospel, Jesus não tem nada a ver com gospel, Jesus tem a ver com a sua palavra, aleluia. Quantos acreditam que o Senhor ele tem compromisso com a sua palavra? Oh, glória a Deus, destrói os valores morais, refutação, vamos lá. Aí eles dizem, cada um escolhe o que quer, né? O que convém. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 até o verso 5, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Ó, mudança de valor, viu? Você que está aqui, você está errado. Você está errado, viu, jovens? Vocês são quadrados, vocês estão errados. Vocês tinham que estar lá fora curtindo do pensamento deles, tá? Olha só o que eles dizem. Tá? Eles são amigos, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade. Não tem nada não, você é meu colega, você é meu amigo, eu estou com você. Está não, quem está com você é Jesus, viu? Ele é autor e consumador da nossa fé, aleluia. Então não tem esse negócio, é Jesus que está ali no barco com você. Na hora do aperto, clame por Ele, chame por Ele, busque a Ele, Ele tem a solução, aleluia. Mas negando a eficácia dela, destes, afasta-te. É a Bíblia que está falando, não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia que está falando. Ah, irmão Marco, eu tenho que se afastar do ímpio? E como que eu vou ganhar ele para Jesus? Não, não é nesse sentido. Tá? Você não tem que ser ignorante, você não tem que ser mal-educado, inconveniente, arrogante. Não, senhor, você vai continuar assim, do jeito que você está. Humilde, cheio do Espírito Santo, simpático, educado. Porém, você vai se afastar daquilo que possa te enfraquecer. Que nem o Superman, quando ele via a Kryptonita, o que ele faz? Ele sai correndo. Ué, mas ele é Superman. Ele é o herói mais forte que existe lá na Marvel, né? Mas a Kryptonita mata ele. Querido, qual é a tua Kryptonita nessa noite? Então faça como José. Não dá uma de super-herói, não. Corra. Fuja. A Bíblia diz, fugir do quê? Do mal? Não, da aparência do mal. Exatamente, não precisa entrar na lama, o pastor falou, para tirar alguém da lama. Você tem os recursos que o Espírito Santo colocou na sua vida. Então veja, não precisa ser o mal. Você percebeu que é o mal? Deus é tão lindo que quando Ele criou a natureza, Ele colocou certos sinais para a gente saber. Por exemplo, coisas que são mal cheirosas. O judeu nem chegava perto,
porque aquilo estava contaminado e realmente as bactérias estão ali. Então Deus colocou o mau cheiro para você saber, tem carne podre ali, tem lixo ali, tem coisa que não presta. Agora, nas flores, Deus colocou perfume. Aleluia. Aí as abelhas vão lá e pousam, né? Pega aquele pólen, fazem o mel. Olha que coisa maravilhosa, né? Então Deus colocou sinal. Você sentiu o mau cheiro? Caia fora, fuja. Aleluia. Porque Deus é contigo para te dar a vitória, meu querido. Glória a Deus. Continuando aqui, o que vai acontecer então? Aí acontece o que nós chamamos de secularização. O que é a secularização? O termo procede do latim, seculum, que significa pertencente a uma época. No sentido religioso, significa comportamento do nosso tempo. Qual é o comportamento do nosso tempo? Acabamos de ler na carta de Timóteo. Acabamos de ver. Pessoas arrogantes, pessoas cruéis, pessoas irreconciliáveis, amantes de si mesmo, pessoas que não querem saber de Deus, não querem ser humildes diante da presença do Senhor, pessoas que fazem aquilo que eles querem. Então está dizendo, comportamento do nosso tempo, que é contrário ao sagrado ou espiritual. É uma consequência do humanismo pós-moderno, ou seja, é o antropocentrismo. Tudo é pelo homem, para o homem e através do homem. É o homem que está no centro de tudo. Aí o camarada faz uma musiquinha aí, um pagodinho, coloca aí 5 palavrinhas que fica repetindo 1 hora, entra na rede social e aquilo viraliza. Fica milionário da noite para o dia, e aí os empresários vão lá, contratam ele para ganhar mais dinheiro, coloca patrocínio, coloca propaganda, aí monta aquele palco lá no Morumbi e a galera faz fila, fica uma semana lá para comprar um ingresso. Olha que coisa, por quê? Porque é o comportamento desse tempo. Mas quando fala, vem ouvir a palavra de Deus, são poucos, são vocês que estão aqui, ó, que sentem essa necessidade. Aleluia, glória a Deus. É por isso que a Bíblia diz, quando o Senhor voltar, porventura, achará fé na terra? Por isso que a Bíblia diz, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então fica firme, meu querido, vale a pena, você vai entrar nas mansões celestiais e viver para sempre com o Senhor. Não vai nessa desse comportamento das pessoas de hoje em dia, porque eles estão totalmente fora da palavra de Deus. E aí nós temos a refutação da palavra do Senhor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 6, e o verso de número 14, veja só o que Paulo, inspirado por Deus, diz. Não vos prendais. O que é prender? É estar junto, ligado, é estar ali coladinho, voltado a um jugo desigual. O que é o jugo? O jugo aqui, no caso, Paulo está usando uma referência na época em que eles usavam aquele carro de boi, e colocava-se 2 bois para poder arar a terra. E colocava-se um jugo em cima, que era para prender os 2 bois na mesma direção. Preste atenção aqui. Ficava aquela peça de madeira pesada, unindo os 2 bois. E lá atrás, ficava uma peça, como se fosse um guilhão, bem afiada, cravada na terra. E o boi, você sabe, né? Ele é muito forte. E eles iam puxando aquela peça com tanta força que lá atrás o arado, entre aspas, né? Não esse arado moderno, mas um arado daquela época, feito de madeira, ia rasgando a terra. Então o jugo, porque estavam juntos ali, né? Ligados naquela peça. Acontece que às vezes um boi, ele estava treinado para fazer aquilo, o outro não. Então ficava pendendo para o outro lado. E se tivesse um barranco, aquele que pendia, que não sabia ir reto, ele levava os 2 a cair no precipício. Aí Paulo, usando essa figura, usando esse jeito que eles faziam, ele diz, não prendeis, ou seja, ao jugo desigual. O que é o jugo desigual? É o amigo lá do mundo que quer nos levar a fazer coisas erradas, que não serve a Deus, que quer nos influenciar a fazer coisas erradas. E ele diz aqui, ó, que sociedade, é uma pergunta, tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas?
Em outras palavras, entra num quarto escuro e acende um farolete, acende uma lanterna para você ver. O que vai acontecer? As trevas desaparecem, não coexistem juntas, não podem existir. É a lei da física, né, que já foi determinado, já tentaram explicar pela ciência, que não consegue ficar juntos, porque onde chega a luz, as trevas desaparecem. Não tem comunhão, é que nem óleo com água. Já fizemos aqui na escola dominical, a atividade aqui, né? Fizemos aqui, colocamos a água lá, batemos, colocamos o óleo. Parece que no começo ela vai misturar, quando você deixa o copo ali 5 minutinhos, 2 minutinhos, o óleo vai subindo e a água vai descendo. As suas moléculas não conseguem interagir, não existem íons, não existem cátions, não conseguem ligar os elétrons do óleo, não conseguem ligar com os elétrons da água, do H2O, não se mistura. Assim é a igreja do Senhor. É que nem a garça, ela mora no manguezal, mas a sua pelugem, a sua plumagem, as suas penas são branquinhas como a neve. E a garça, irmão Anselmo, ela tem umas pernas compridas assim, já viu? Parece siriema, né? E ela entra no meio da lama preta, assim, ó. E ela vai pegando os crustáceos, vai pegando, né, o goiamum, o caranguejo, o camarão, ela vai comendo. Aí você pensa, vai se lamear, vai sujar toda. E a pena dela é mais branca que essa folha de papel aqui, ó. E quando ela bate aquela zona dela, que ela sai voando, é a coisa mais linda e mais graciosa da terra. Assim é eu e você na presença do Senhor. A gente pode estar no mundo de lamaçal, mas somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Por isso que a Bíblia diz, nunca falte o óleo sobre... O que é o óleo? O Espírito Santo. Aleluia. E sempre estejam, ou sejam, né? Coloca o versículo para nós. Sempre sejam alvas as suas vestes, porque não tem como você misturar as coisas, amém? E eles se baseiam em 2 frases. Quais são as frases? Primeira frase aqui, né? O que importa é a pessoa e o coração. Ele se baseia nisso, né? Ele se baseia nisso. O que importa é o coração, né? E aí eu estava conversando outro dia com até um irmão da igreja, porque existem pessoas que estão na igreja há 100 anos, e ele não conseguiu ainda entender certas coisas. Tudo bem, né? O Espírito Santo vai falando, vai abrindo o coração, né? E ele questionava muito comigo acerca das roupas. E ele falava assim para mim... Aí teve um dia que, numa dessas discussões, eu não gosto de discutir, eu gosto de ensinar quando a pessoa quer aprender. Quando não quer, eu me calo e saio de cena. Sempre fui assim. Sempre fui. Até nas redes sociais, outro dia eu entrei num grupo lá, defendendo o Evangelho. Olha o nome do grupo, defendendo o Evangelho. Falei, opa, defendendo o Evangelho? Vou entrar nesse grupo. Aí eu vi umas postagens legais, daí a pouco o camarada colocou um negócio lá. Colocou, para quem sabe ler, um pingo é letra. Então não vem com churumela para cima de mim não, que eu já olho, eu já percebo. Colocou o mapa da Palestina, aí colocou 2 vezes. O primeiro, ele colocou assim... Olha como que diz a Bíblia. Aí colocou o mapa da Palestina, Jerusalém e as cidades que os prosélitos estavam lá no dia do Pentecostes. Lembra? As pessoas que estavam lá, colocou a setinha mostrando as cidades, né? Que estava ali nas províncias adjacentes que pertenciam ao Império Romano. E Jerusalém no meio. Aí ele dizia assim, aí colocou referência. Olha como diz a Bíblia. Aí embaixo ele colocou, olha como os pentecostais entendem. Aí colocou o mesmo mapa, Jerusalém no meio, e o nome das cidades não era mais do jeito que está na Bíblia. Era assim, ó, Alabacanta, Churabacanta, Rabacantalaia, e tal. Ou seja, para debochar das línguas estranhas, que ele diz o seguinte, que lá em Atos dos Apóstolos, eles falaram a língua que as pessoas conheciam, e nós, pentecostais, fica falando uma língua estranha que a gente que inventa. Ah, meu Deus do céu, aí eu tive que entrar, e eu tive que explicar, e falei, e expliquei, que há 3 tipos
dessas línguas. E fui explicando. E da mesma forma esse irmão, aí ele falou assim para mim, olha os índios não usam roupa, tá vendo? Olha lá. Aí eu tive que dar aula de antropologia, sociologia, eu tive que explicar. Aí o Espírito Santo falou para mim assim, fala para ele sobre Gênesis, quem foi o primeiro alfaiate? Fala para ele por que Deus fez a roupa para Adão e Eva. Aí eu perguntei para ele assim, falei, obrigado, Jesus. Olhei bem para ele, estatalei aquele olho de crente pentecostal mesmo, que tem convicção. Falei assim, tá bom, então me responda, por que Deus fez a roupa para Adão e Eva? Até hoje ele não me respondeu. Então, querido, Deus foi o primeiro alfaiate do universo, porque Ele quer que você ande bem vestido. Porque você é santa, você é santo, você é templo do Espírito Santo e Ele tem ciúmes de nós. Então, roupa é importante, sim. Linguajar é importante, sim. Fala das suas características, fala da sua personalidade, fala daquilo que está dentro de você. Então, se você está bem vestido, o mundo olha e fala assim, lá vai uma serva de Deus, lá vai um filho de Deus, olha que moça abençoada, que maravilha, deve ser crente. Aleluia, glória a Deus. As pessoas estão com um problema, até te procura na rua, no comércio, no mercado. Ô irmã, ora por mim. Como assim, irmã? Não te conheço. Por que está me chamando de irmã? Não, eu sei que você é irmã. Você tem um jeito de irmã. Olha, está acontecendo assim na minha vida. Coloca o meu nome lá na oração, por favor. Porque você tem o brilho do Espírito Santo na sua vida. Agora aparece uma irmãzinha toda, né? Decotadinha, coladinha, né? Alguém vai pedir oração para essa irmã? Não vai nunca. Pelo contrário, vai falar mal dos crentes, irmão. Mas aqui não, aqui é diferente. Aqui tem um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Quantos são lavados pelo sangue do Cordeiro? Oh, glória! Aleluia! Então o que diz aqui? Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, ponto e vírgula, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente, o que é uma coisa plena? Completa, total, conservados. Por que tem que conservar? Porque somos sujeitos, somos falhos, nós temos nossas tentações, nossos fantasmas que nos perseguem, claro, né? Eu tenho minha fraqueza, você tem a sua, então a gente tem que se conservar. Ai, Jesus, isso aqui, ó, essa mancha aqui, tem misericórdia, me perdoa, Senhor. Eu falei aquela palavra semana passada, eu sei que eu entristeci o teu Espírito Santo. Quando você ajoelha e não sente o gozo da salvação, irmão, busca lá no arquivo da sua alma e corra para os pés do Senhor. Não é pecado, não. Isso aí é Deus te dando um sinal, dizendo, filho, eu quero te renovar. Aleluia. Peça para Deus. Aleluia. E aí você vai ser renovado, vai ser perdoado. Ele diz aqui, ó, seja conservado irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E quais as consequências quando a gente começa a olhar para essas coisas de secularização? Já deu 9 horas, aqui eu vou encerrar. Consequências. Primeiro, perda da identidade. É triste. Eu estava vendo uma série de reportagens no Jornal da Record esses dias atrás, lá do serviço à noite, e ele estava mostrando, eles estavam fazendo reportagens sobre pessoas que não conseguem nada na vida porque não tem documento, não tem identidade, ninguém sabe, o governo não sabe que aquela pessoa existe. Olha como é que pode, a pessoa está viva ali e o governo, não, essa pessoa não existe, porque não tem registro lá no sistema, não tem identidade, não tem CPF, né? Esse é um documento que representa a pessoa para o Estado. Agora, identidade aqui também fala da personalidade da pessoa, das características do caráter da pessoa. Então, perder a identidade é perder isso, perder a sua própria essência. Então, eles perdem isso. São ecumênicos, ou seja, todos os caminhos levam a Deus, são ecumênicos, né? Tudo vale. Quimbanda, umbanda, catolicismo, protestante, macumba, tudo é, né? Hoje em dia não pode nem falar que é macumba. Se falar que é macumba, você é processado, viu? Você tem que falar que são religiões afrodescendentes. Tem que falar assim. Se você falar, ei, você viu o macumbeiro? Que nada, rapaz, que macumbeiro? Misericórdia. Não pode. Você vai ser processado, tá fazendo discriminação, né? Não pode.
discriminando a religião dos outros, não pode. Mas é macumba mesmo, a gente sabe. Coloca panela de barro na esquina, acende vela preta e galinha preta, irmão, é macumba. Então veja, né? E é má mesmo, o pastor falou. Agora não, quer dizer que é coisa boa. Quer falar que tudo é de... Não, é porque é o jeito deles, a religião deles. São ecumênicos, perdeu a identidade, irmão. Não, essa igreja é santa, ela é separada, ela tem identidade própria. Ela não se mistura. Ela é a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro. Amém? Então veja, perdeu a sua identidade. E o que diz lá em Coríntios 15, 33, 11, 16? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Aí o versículo 16 diz assim, ó, mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Amém? Porque é diferente. Então a Bíblia ensina dos bons costumes. Costumes bons existem na Bíblia, está na Bíblia. Não removais. Olha aqui, Provérbios 22, 28. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é lindo. Quando eu leio isso aqui, eu fico maravilhado com Deus. Não removas os antigos limites que teus pais fizeram. Olha aí, está lá, está marcado, mas hoje não. Hoje querem tirar tudo, toda a base, todos os limites, todos os parâmetros, todos os ensinamentos, porque eles dizem, está tudo ultrapassado. Mas a palavra de Deus não fica ultrapassada, ela se renova a cada manhã. Querendo você ou não, é a palavra de Deus e sempre vai ser. E aí, o que acontece? Perdeu a identidade. Aí perde o compromisso com a palavra. Perdeu o compromisso com a palavra, 2 Timóteo 4, 1, 4 nele. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino, que pregues a palavra, instes em tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina é ensinamento, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão, coceira, né? Aquela doença que incomoda, nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. E depois, na continuidade aqui, nós temos os desigrejados, que aí, pastor, a gente fala numa outra ocasião, numa outra oportunidade, porque a consequência disso, o camarada vai se afastando, até que ele fica desigrejado. Desigrejado não é aquele irmão que está fraco na fé, não. É aquele que fala assim, eu vou servir a Deus, dentro de casa mesmo, e eu não preciso de pastor, não preciso de obreiro, não preciso de oração, não preciso de mocidade, não preciso de nada, porque a igreja somos nós. Mas ele se engana, a igreja está aqui reunida hoje, aqui, ó, adorando o nome do Senhor. Amém? Amém? Tá? Então ele bate o pé firme, ele fala. E ele fala contra a obra do Senhor, né? E diz que não precisa, que é todo o sistema de homem, que é isso, que é aquilo. E aí ele perdeu a essência da identidade da palavra de Deus. Amém? Deus em Cristo vos abençoe, que esta palavra sirva de alerta para os dias que nós estamos atravessando. Se você vê alguém que está passando por esse momento, né, que está afastado dos pés do Senhor, ou que está precisando de um conselho, de uma intercessão, ore por ele, interceda e aplique esta palavra. E com certeza Deus abrirá os olhos e fortalecerá o espírito para a glória do nome do Senhor. Amém. O pastor pediu para nós cantarmos um hino, para nós arrecadarmos os dízimos e ofertas para a obra do Senhor. Então vamos louvar a Deus nessa noite. Glória a Deus.